Mas o que é que se passa com o Vânia? Perdemos o Vânia. O Vânia não. O Vânia foi. Vânia agora tem novos amigos. Pois. Sábado. É. Vânia está na praia. Mas ele não era, não era o que chegava mais tarde? Era. Sim. Então se calhar atrasou-se a cena. Depois talvez. Vocês sabem Só como é que que eu sou já de atrasou-se 22 minutos. Pois. Este barulho não era ele a chegar? Não. Oi, Estamos a falar de ti! mas diga Não uma pareces. coisa, mas não era às 5? Não, era às 4h30, porque tu disseste que era às 4h30. Oh, fogo, ainda por cima eu tinha dito que era às 4h30. Imagina. Não, eu estou na rua. Mas então liga o vídeo. Tá bem. Olha só, Vânia, boa! Olha que bem. O problema Então é não que queres... fico queres com fazer agora? 70%. Sim, podemos, mas estou com 70% de bateria. Portanto, ou participo enquanto ando para casa, ou sento aqui no lugar e quando a bateria baixar, pronto. Vou Não, morrer. quanto tempo demoras para chegar a casa? Ah, não, 10 minutos. Isto assim é um programa desconfinado, pá, é bestial. Exatamente. Pronto, exatamente. ok. Tá A bem, gente vai então- aproveitar. Então diz Sim. alguma coisa importante, Vânia. Diz alguma coisa importante. Para a gente ficar já, aqui com o registro. Nem o tempo de entrar. Olha, mas Já estamos a Pode dizer uma gravar. coisa importante. Já Podes estamos pôr a gravar. horizontal, Vânia. Diz uma coisa importante. Mas põe horizontal o telefone, Vânia. Ah, ok. Boa, Sim, boa, pode fixe. ser. A gente pode dizer assim, Vânia, diz alguma coisa Obrigado. importante. Diz alguma coisa Pronto. importante. Vá. Uma coisa importante é que a vulnerabilidade é um valor. Hoje pensei nisso. Tive um sonho. ok. Podemos já começar a fazer a interpretação dos sonhos, aliás. Tive um sonho Aliás, que depois deixou-me esta sensação. Nós neste programa não temos astrólogos, mas podemos fazer a interpretação de sonhos. Não, cuidado Ainda. que eu sou um grande conhecedor de astrologia. Portanto, Então isto é um sucesso, porque nós já se temos as quiserem, partes todas. depois à parte, eu posso começar a dar alguma sessão paralela. Ok? Ok, então pronto. Então a gente espera por ti antes de passar o Trump, o André Ventura e a Londra. Bem, o Carlo Picassinho está também ou não está? Tá. Sim, está. Está bem. Tá, Só vamos tu é lá. que não estás ainda. Falas de sonho, eu falei de sono. Ah, é? Pois, não, o fato que o calor aqui rebentou também impacta no sono. Aliás, é mesmo um banho de água fria, saber que agora que dava para sair à noite, tens que ficar confinado, não é? Até em casa à noite, porque às 8 fecham todos os cafés, bares. É. É mesmo uma coisa que eu não estava à espera. Estava a imaginar Pois. que o confinamento era para o inverno. Depois no verão, a chegar às férias. É o desconfinamento. Mas em Macau também tens. Epá, sério, eu já estou a trepar paredes, pá. Falava de... Mas tu és o nosso futuro e, portanto, nós estamos à espera de ficar igual a ti. Vou ver, olha. Magro. E se o nosso futuro é tu estás sempre à frente, portanto, a gente segue, estamos a seguir-te. Abriram um corredor, não é? Até 16 de julho. Portanto, vêm estudantes da Europa, tinham que vir e a gente sem se inscrever, assim, num processo que não é fácil. Houve esta história em Pequim e em Hong Kong está a haver mais casos. Por isso, eles adiaram. Quer dizer, nós podemos sair e entrar, o problema são as quarentenas, não é? Porque ficamos quarentena, chegamos a Hong Kong, ficamos em quarentena. Agora para o aeroporto não ficamos em quarentena, mas não há voos ou não temos bilhetes ou uma coisa complicada. Eu também não cheguei a perceber se há voos, o aeroporto em Lisboa está operacional ou não. Por enquanto está. Eu vejo os aviões a levantarem e Também não percebo. Vejo assim reportagens da RTP, parecem os tipos de Bangkok, mas como é que lá chegaram? Estavam na Europa, mas a Europa já aquela história da Dinamarca, às tantas eu percebi, bem, passa-se alguma coisa com Portugal, depois a história da Champions também, bem, enfim, pronto. Mas não percebi se há voos daqui para a Europa ou que voos é que há. Fizeram uns voos, a Pequim abriu com a Alemanha, fizeram uns charters chineses. Então, houve gente que ficou infectada. Depois fecharam na Alemanha? Na Alemanha ou na China? Cá. Ok. Então a Alemanha exportou casos para a China. Ficaram infectados. Pronto, Sim. ok.
Então não é o salmão. Diz? Salmão não é Salmão. norueguês, é alemão. Ui, o salmão, é verdade. Tu disseste bem. Eu uma vez estava a dar a notícia do salmão e estava a pensar para mim, mas que raio é isto que eu estou a dizer às pessoas? Diga uma coisa, mas vocês acham que o António Costa e o Marcelo voltariam para a praia ao domingo? Esta semana? Sim, ou se arrependeram de ter ido à praia? Não, arrependeram-se daquela Não, praia. aproveitaram aquilo que toda a gente está a fazer neste momento, o mesmo que ele fez, que é aproveitar enquanto dura, que é para depois aguentar estar em casa outra vez. Porque na realidade é como se eles tivessem mesmo desafiado um desconfinamento um bocado atrevido, não é? Então, mas é isso que está a passar-se em todo o lado, porque na Alemanha agora também disparou as infecções por todos os lados, não é? Portanto, nós estamos a abrir para fechar. Basicamente, acho que é isso que é um bocado a nova língua, não é? Portanto, abrir para fechar. Abrir quer dizer o quê? Abrir quer dizer o quê? Quer dizer fechar. Ok, o desconfinamento significou reconfinar. Exato. Desconfinar é reconfinar. Ou talvez é desconfinar de Lisboa, ir morar para outra cidade, porque aqui não dá. Por enquanto, porque aquilo que se passa em Lisboa vai-se passar nos outros sítios. Os sítios onde não havia casos em Portugal são os sítios onde agora há casos. Mas a questão é que são localizados. Não é? Portanto, é em Lagos, Algarve, Monsaraz, Alentejo. Há casos em Reguengos e Monsaraz, é? Sim, é. Porque não é que haja salmão em Monsaraz, mas... No Alqueva. Não. Pois, eu acho que no Alqueva não há salmão, mas de qualquer das maneiras, assim, vocês sabem qual é a história do salmão. Estamos aqui a falar ou não? Sim. Não, tens que fazer uma introdutória. Então é que o salmão, houve uma notícia que dizia, então como é que surgiu outra vez Covid em Pequim? Tábua de cortar salmão no mercado. Ah, pá, coitadinho, estes animais estão sempre inculpados, pá. Antes o morcego, depois o salmão. Somos mesmo antropocêntricos, não conseguimos, não é, perdoar. E por isso é que o Carlos estava a colocar a questão do que é que ele estava a dizer quando estava a dar essa notícia. Pronto. Que é uma interrogação, no fim de contas. Ou seja, tu tens que dar a notícia... Mas as coisas já são completamente... A história do... Primeiro era a história da fronteira com a Espanha, não é? Sim. Agora vai o rei de Espanha, e vai o presidente, e vai toda a tropa fandanga vai para a fronteira, não é? Não sei. É. Também não. Também não, tu estás à frente, tu tens fontes mesmo boas. Onde é que tu ouviste essa parte do Marcelo ir e do rei de Espanha? Ouvi esta semana alguém dizer... Pois, mas não se pode acreditar em tudo o que as pessoas dizem, não é? Isso é uma coisa básica. Não, mas eu ouvi o rádio também. Não ouviste qualquer coisa? Eu no rádio acho ter ouvido que haverá uma cerimônia. Não era? Sim, entre Marcelo, António Costa e depois o Sánchez e o rei. Muito bem. Não era? Grande festa. Se calhar vão fazer uma festa na Praia de Carcavelos. Desde que não seja em Lisboa. Vai ter para a Praia de Carcavelos. Eu começo a pensar assim, o que é que a Praia de Carcavelos tem? O que é que ela tem? Porque a Praia de Carcavelos é permanentemente notícia. É permanentemente notícia. Sim, está no centro. É um ícone do confinamento. Sim, não, o desconfinamento é praia. Questão. Depois era, ao longo dos tempos, a Praia de Carcavelos vem à tona da água. Mas não sei, não é? Será que é a única praia que os jornalistas conhecem? Que? Os jornalistas? Sim, será que é a única praia que os jornalistas conhecem? Sim, Susana, dá jeito porque os jornalistas têm toda a sede de trabalho na frente. Portanto, saem do escritório e vão para a praia.
Ela fica relativamente próximo da sede da SIC, não é? Portanto, estás a ver? É do Expresso, mas daí é... Olha, Mas também tem uma universidade lá à frente. sem mudar muito de assunto, mas vocês fizeram testes, não sei, metendo-se a falar com as pessoas, táxi, baristas, acontecemos já vários empregados de mesa nos sítios, onde afinal a conversa sobre essa situação volta mais uma vez sobre a questão da conspiração, que há uma vontade de controlar tudo. Há muita mais gente daquele que eu estava a pensar, que ele só dar a palavra sobre este assunto, desconhecidos, ou gente mais ou menos conhecida, que depois o raciocínio é que há uma vontade de controlar isso tudo, a gente quer fechar às 8 porque há uma vontade de... Ou, mais uma vez, a questão do laboratório da China. Durante estes dias tive 3 conversas com 3 taxistas, sempre igual. Talvez exista uma conspiração por parte dos taxistas. Já só falo com banqueiros. Porque se o padrão, se tu estás a encontrar... O Uber, portanto, gente com alguma literacia. Foi em Uber, pronto, então aí é preciso pensar que existe uma conspiração taxista e uma conspiração uma uberista. Portanto, exato. Portanto, é muito provável que tenha essas duas dimensões. Mas vocês já falaram com um vizinho de casa ou com um mecânico? Não sei, porque já, numa mas semana... ele não percebe. Não se percebe nada do que o homem diz. Por acaso é um senhor de 80 anos, que é super surdo e só fala mandarim. E nós encontramos ali acima porque partilhamos um terraço, ele está sempre a regar as flores, é super simpático. E temos uma conversa de 10 minutos nisto. E portanto ele não fala de laboratórios na China contigo, não. Nem nada dessas questões. Pronto, ok. Portanto, a história é esta. Olha, por acaso falavam da sopa de vampiro, porque eu vim da Indonésia a 5 ou 6 de fevereiro e foi quando isto explodiu aqui e perguntaram-me, comeste sopa de vampiro, de morcego? Eu não sabia que era uma especialidade. Eu por acaso tinha estado em Yogyakarta, onde inevitavelmente há um arquiteto português que fez o Palácio do Sultão. Lá me levaram ver, que é muito engraçado, e que estava cheio de morcegos, é um cheiro horrível, não sei se já experimentaram. Bem, eu não fazia ideia da história do morcego, fiquei um bocado assustado. Disse, não comi, mas não fazia ideia que havia essa história do contágio. Mas isso, a teoria da conspiração também tem a ver aqui com a sopa do morcego. Mas às tantas é um bocado xenofobia, não é? Olha, voltando à história da... Sim. Mas o Zé Nuno foi-se embora, eu não percebo porquê. Foi-se embora o Zé Nuno para onde? Não, estou aqui. Não estamos a... Estava a ouvir... Tu precisas de uns minutos para te ambientar. É isso? Estava a ouvir aquela coisa, assim, deixa lá o Vânia ambientar-se. Realmente é verdade, a opinião das pessoas às vezes surpreendem, para bem e para mal. Queria falar de uma coisa, mas não trouxe o jornal. Eu falo para a semana. Há uma está a haver quase guerra lá nos Himalaias, não é? Mas depois há aí uma competição. Daqui a um mês, salvo erro, os Estados Unidos e a China vão lançar ao mesmo tempo uma sonda a Marte. É. Lá para meio de julho. Quem é que tem um cão? São os vizinhos que tenho aqui. Há uma série. Malta, este programa vai ficar famoso. Acho que de ter perdido as chaves. Portanto, ao regresso, estava no Mártires da Pátria, conversando lá no relvado com uma pessoa. Então, onde é que... Eu estou com o coração, só com o coração, por enquanto. No beira-mar. Olha, não viram o eclipse, não? Houve um eclipse? Não viram o eclipse? Não. Aqui não. Polar.
Estava eu em pleno casamento e de repente, puf. Isso é quase como o Tintim no Tibete. País. Não, no Tibete não. Não, é o Tintim e os Incas. Portanto, como é que é no País do Sol? Não, no Templo do Sol. No Templo do Sol. Verdade. Não, houve um eclipse anular, que é raro. Uhum. Via-se depois, não sei se viu, mas via-se no Sudeste Asiático. Eu nunca tinha visto. Tinha visto quando era miúdo, mas depois houve uma cigana que caiu num poço e morreu. Foi uma história horrível da minha infância. Mas isso é em Macau? Não, em Évora. Uma cena de Hermanos José. Enfim, era o Alentejo, anos 70, essas coisas. E então o céu há muita umidade e tal. Aliás, deve estar para vir outro fogo, está mesmo muito úmido e não costuma estar. Fiquei encantado. Perdemos-te. Entraste em casa? O Vânia está em 2G. Foste à praia, Susana? Não confirmo nem desminto. Semana passada perguntaram, ela devia ter falado mais do dentista. Eu, pois. Por falta de lembrança. E de resto, o que é que gostaste mais do programa? Nada, queria saber como é que ela foi ao dentista em Portugal. Como é que eu convido o dentista? Vânia, voltaste. Não tens mesmo a chave, é isso? Não tenho mesmo, estou voltando para o Mártires da Pátria. Bem, ok, então temos um programa, então vamos ter um programa que vai ser curto. Pronto, ok. Ou pelo menos. Vai ter a duração da tua bateria. Pronto. Com a minha participação reduzida. Vânia, agora a sério, então... mostra-me lá aí as ruas, como é que eu não tenho muita noção, não sei se está um rapaz atrás de ti com uma camisola a dizer Fini. Já não existe o Fini. Não, já saiu do panorama político, ainda por cima o homem interregérrimo da direita liberal, corrupção ele também, afinal caiu na mesma armadilha. Ok, mas então posso sugerir uma coisa? Sim, vá lá. Que era o Zé Nuno começar com a introdução, sim. Ok? E depois então começarmos a falar a partir daí, que é para aproveitar a bateria do... Mas não é para o Vânia tropeçar a ver o vídeo. Não. Nós hoje temos que expor, Zé Nuno, antes de arrancar, só para eu falar. Então, antes de falares ou não? Não percebi. Opa, tens que expor, assim. Nós esta semana temos uma revista de imprensa de semana com 4 coisas. Temos o Elton John, e que traz também, juntamente, o Trump e o Kim Jong-un. Temos o K-pop e o comício do Trump em Tulsa. Temos o André Ventura na presidência da República. E temos também a lontra que não era crocodilo. Mas que já é velhinha, porque já tem 11 anos, pelo menos. Mas isso a gente já depois pode ver. Mas agora podíamos aqui ver os pormenores da semana. Consegues ver, Vânia, o ecrã partilhado? Sim. Ok. Então vamos arrancar. Boa? Because can you imagine being Kim Jong-un and then getting a signed CD from Elton John, but it's signed by Donald Trump? As the Washington Post reported today, quote, in the months following the summit, Bolton described Trump's inordinate interest in Secretary of State Mike Pompeo delivering a Trump autographed copy of Elton John's Rocket Man on CD to Kim during Pompeo's follow-on visit to North Korea. Trump had used the term Little Rocket Man to criticize the North Korean leader, but subsequently tried to convince Kim that it was a term of affection. Getting this CD to Kim remained a high priority for several months. It's also weird that Trump thinks Kim Jong-un listens to CDs. Dude, he's the president of North Korea.
The man listens to cassettes. Mas olha, Zé Nuno, desta vez a gente pode mesmo continuar a ver, porque o Vânia está a caminhar e depois no final falamos. Está bem. I just registered for Trump's rally and I'm so excited to not go. Dang it, I accidentally went to the Trump website. Reserved 2 spots at the Tulsa, Oklahoma Trump rally. Go reserve tickets now and leave him standing there alone on the stage. What do you say? A esquerda e a extrema-esquerda têm interesse em fazer estas associações porque pensa que afasta o eleitorado. Como se vê nas sondagens, não afasta e, portanto, podem continuar a tentar. Ninguém acredita nisso, quer dizer, ninguém acredita que aqui é um partido de neonazis ou de nazis, ou... as pessoas acham isso ridículo. E isso mostra-se nas sondagens. O Bloco de Esquerda está a desaparecer e nós estamos a crescer. E não é porque os portugueses são nazis, nem fascistas, nem racistas. As pessoas estão fartas. Estão fartas da hipocrisia do politicamente correto. Estão fartas dos coitadinhos, que são sempre os coitadinhos, e as forças de segurança são sempre uns mauzões, com o problema de que a maioria do país são os racistas e os outros são todos uns coitadinhos. É disso que os portugueses estão fartos. Nós rejeitamos qualquer associação, Isto foi organizado pelo Chega, foi decidido por mim, enquanto Presidente da Direção Nacional, e será executado pelo Chega. Aliás, como é público, eu convidei o Dr. Rui Rio, convidei o Dr. Francisco Rodrigues dos Santos, convidei o Dr. João Coutinho de Figueiredo e até o Secretário-Geral do PCP, Jerónimo de Sousa, a juntar-se a nós. Na origem da notícia está esta placa colocada junto ao cais de Miranda do Douro, a que até hoje ninguém terá dado importância. É um caso surreal, não é? Quem é que trazia os crocodilos para aqui? Isso é mesmo para rir. Toda a gente sabe que não há crocodilos aqui, a não ser que seja algum plástico. É dizer, que já podem pôr carteles que esta propaganda não me va bem. 6 dias depois foi dada por terminada a procura por um crocodilo no Rio Douro. Especialistas de uma associação sem fins lucrativos afirmaram que os restos do peixe encontrados deveriam pertencer a uma lontra, já que os crocodilos os devoram. Para além disso, as pegadas encontradas não correspondiam a este tipo de réptil. Portanto, a conclusão é, o que é verdadeiramente importante é que em 2009, no Rio Douro, já tinha havido uma história igualzinha em torno de um crocodilo que andava no Rio Douro. E as imagens que nós vimos agora são precisamente do primeiro avistamento do crocodilo do Rio Douro em 2009. Agora, passados 11 anos, o crocodilo voltou novamente e continua sem existir. E, portanto, esta é a parte verdadeiramente importante da semana, da revista de imprensa da semana. É óbvio que há outras coisas que são igualmente importantes e que a gente pode discutir também, nomeadamente o que é mais importante, se Elton John, se a Macarena. Era outra das discussões possíveis também aqui. E se o Jerónimo de Sousa é amigo do André Ventura ou não. Pronto, porque a gente convida os amigos para as coisas. Portanto, essa é uma questão importante e depois temos obviamente o Donald Trump no fim da questão. E esta é a semana. Essa é a silly season, parte do Trump. Provavelmente, mas... A silly season também está em confinamento. É assim, agora que o livro do John Bolton tenha sido o sucesso editorial antes de ser vendido é uma parte interessante também, porque nomeadamente, como as livrarias estão fechadas, o livro circula alegremente pelo mundo inteiro. E portanto já está no WhatsApp de toda a gente, porque o que acaba por ser interessante, porque o objetivo é que seja lido, não é que seja vendido. Até há uns tempos atrás, quem tinha alguma coisa para contar sobre Donald Trump podia aspirar a tornar-se milionário, porque ia ganhar muito dinheiro a vender livros. Pois. Mas no quadro da pandemia... Parvos que não fomos, podíamos ter publicado também. Pois, mas a questão aqui é, o objetivo é ser lido e, portanto, aliás, foi por causa disso que se decidiu que efetivamente não fazia sentido, o juiz do Supremo Tribunal decidiu
não fazia sentido parar a publicação, a divulgação do livro, que ele já era do conhecimento de montes de pessoas. Portanto, deve ter sido a primeira estratégia, efetivamente global, de distribuição de um livro através do WhatsApp, com o objetivo, claro, de não fazer dinheiro com o livro, mas fazer com que um presidente perca as eleições. Portanto, essa é a novidade também da semana. Mas não sei se vocês querem comentar alguma das coisas que nós ouvimos aqui, ou se há outras coisas mais interessantes para falar sobre esta semana do que aquelas que acabamos de ver. Susana, eu ainda não vi a voz da Susana. Eu hoje tenho um vestido oriental. Só para Uau! Que lindo! Só para estar em pandan com o Carlos. Tenho aqui uns, se repararem aqui, aqui tem um leque. Mas a questão, pelo menos a revista de imprensa, tal como o Gustavo mostrou, é muito sobre o facto de não existir novidade, não é? O livro do do Bolton, não é? Não traz nada de novo, não é? Acho que essa é a grande novidade, é que... pois é isso, eu ia perguntar... Acho que, quer dizer, eu ainda não li... Mas já o tens, não é? De certeza. Já o tenho. Mas ainda não tive tempo de ler, porque é longo, é uma leitura longa, é um long read. Outra também questão interessante é pensar que o Donald Trump pode estar a promover a literacia dos povos, não é? Porque há pessoas pelo mundo inteiro interessadas em ler um livro de fio a pavio para saber mais sobre Donald Trump. Apesar de muito do que tem sido colocado nos holofotes mediáticos não são histórias novas, não é? São histórias que revelam o que já foi revelado ao longo destes 4 anos, a falta de preparação, a incapacidade, até de uma certa forma grotesca, a ignorância atrevida. O Vânia encontrou as chaves dele. A incapacidade. O Vânia é boa. Portugal é um país seguro. E, portanto, não faz sentido fazer manifestações, portanto, provavelmente contra a segurança. Garantidamente seguro. As chaves estavam no relevado, Vânia? Estava aqui. Eles cuidaram das chaves. Obrigado. Pronto, essa não deveria ter mostrado. Mandar isto à caixa de correio do Chega? Eles vão ver e vão criticar, e portanto vamos ter muitos comentários negativos. Normalmente eles comentam em função não do que ouvem, mas do que acham que está a ser dito. E portanto é uma das dimensões interessantes do cotidiano comunicativo hoje em dia, é que as pessoas não leem, ao contrário daquilo que tu estavas a sugerir, Susana. As pessoas não leem, as pessoas não ouvem, não veem. As pessoas já viram, já leram e já ouviram. Portanto, aquilo que acaba por acontecer é que criticam em função do passado e não daquilo que está a acontecer. É uma das características do extremismo. Muito interessante esta coisa, que é em função, disseste, daquele que pensam de ter ouvido, ou seja, há um conceito que é o futuro anterior, que é muito interessante. Ou seja, está a ser dito algo que, na realidade, se foi dito algures por alguém. Não é? Esta ideia que é uma antecipação de algo que, na realidade, de alguma coisa que não aconteceu. Não é? É como aquela história do rei de Espanha, muito sinceramente, porque ouvi ou não. Mas, não, o rei de Espanha parece verdade. O TGV da Arábia Saudita ou... O quê? O rei de Espanha da Arábia Saudita? O TGV. Essa também é notícia. Ok. Não, isto estava a ficar confuso. Mas estavas a perguntar do rei de Espanha, é assim, eu não sei. Mas eu ouvi, a falar a sério, não ouvi a passar. Depois, também não estou aí, não é? Mas o Vânia diz que também ouviu falar a dizer que o rei de Espanha e o Presidente da República Portuguesa e os 2 primeiros ministros se iam encontrar numa fronteira para celebrar a abertura da fronteira. Outro conceito que teremos que explorar no sentido da comunicação é ele referenciar sempre as sondagens. Ok. É constante. Então, espera aí. Vamos organizar esta conversa. Portanto, vocês querem falar sobre aquilo que o André Ventura esteve a falar na Presidência da República, é isso? Querem falar de uma coisa que ainda não aconteceu e que as pessoas, quando virem este programa, já terá acontecido. Ou seja, que é a manifestação
do dia 27. Este programa está a ser feito a dia 23. Portanto, nós podemos aqui seguir o mesmo princípio, ou seja, como é que é? É do futuro antecipado? Anterior, sim, do futuro anterior. O conceito de futuro anterior que é, vamos falar sobre aquilo que vai ser a manifestação do dia 27 à luz do dia 23. E depois as pessoas vão ver isto depois do dia 27. Ok? Essa pode ser... Quando eu te mando mensagens do futuro. Sim, exato. Mas eu escolhi aquela parte e terminar no preciso momento onde terminou aquele vídeo, porque é o convite a Jerónimo de Sousa. Ou seja, André Ventura convida um conjunto de pessoas que se situam à direita, mas também Jerónimo de Sousa. E a questão interessante aqui é uma questão que remete para uma análise política. Eu não tenho encontrado, e não sei se vocês já viram, algum discurso do Partido Comunista ou no quadro da CDU sobre o Chega. Porque parece que há uma relação de namoro entre o Bloco de Esquerda e o Chega, porque estão permanentemente a falar uns dos outros e, portanto, há sempre uma tensão no ar. Portanto, o André Ventura diz o Bloco vai desaparecer e o Bloco diz o André Ventura nunca está presente na Assembleia, etc, etc, etc. Portanto, há aqui uma dinâmica desse tipo, mas aparentemente o grande ausente é o PCP e Jerónimo de Sousa nesta relação com o Chega e, de repente, o Chega puxa Jerónimo de Sousa para a Sala das Bicas na Presidência da República e diz: eu até convidei o Jerónimo de Sousa para a manifestação. Ok? Portanto, essa é que eu acho que é, efetivamente, a parte importante. Porquê convidar Jerónimo de Sousa e o PCP para uma manifestação na Avenida da República, num ano em que não houve manifestação do 25 de Abril, para o dia 27 de junho? As manifestações... Já está com problemas de organização? E precisa de profissionais? Pode ser uma... Não, mas isto, há algum transvase entre eleitorados? Há quem diga que sim, mas acho que quem diz é um pouco mal intencionado, não é? Acho que há uma tentativa de justificar o presente com explicações do passado, de outros contextos, que não sei se hoje, né, em Portugal hoje, continua a fazer sentido. Ou seja, está muito presente a tese da fragmentação do Partido Comunista Francês e da forma como, em determinados contextos, sobretudo industriais, com processos de desindustrialização no norte da França, houve essa passagem para a extrema-direita francesa. Mas isto é agarrar, mas no meu entender é a ideia que temos um martelo na mão e tudo o que nós vemos à nossa frente são pregos, não é? Não sei se é... Ou uma foice. E é tudo seara alheia, não é? Mas que é a questão de, eu não sei se uma tese, não é, fabricada no final dos anos 80 em França tem validade hoje. E, portanto, isso é algo que nós ainda andamos a descobrir, não é? Quem é que são aqueles eleitores? E parece que uma parte dos eleitores... Eu queria partilhar com vocês, já quiseram entrar por aí, uma coisa que eu vi a semana passada na circulatura do Quadrado, onde fiquei muito chocada porque fiquei a saber que o Pacheco Pereira esteve doente e foi operado, mas está a recuperar bem, mas ainda não participou no programa. Mas chocou-me sobretudo algo que eu não já... Ou seja, há uma certa direita envergonhada que está a perder a vergonha. E isto quer dizer o quê? O António Lobo Xavier, no final do programa, sem direito a contraditório, portanto o programa termina ali, portanto mais ninguém pode argumentar, diz que nestes últimos meses tem falado com pessoas, tal como o Vânia tem falado com motoristas da Uber, ele tem falado com pessoas que lhe dizem que, não sendo de extrema-direita, estão tão cansados do que consideram o politicamente correto, que começaram a aproximar-se do Chega. E o Lobo Xavier tem também ainda a lata de nos vir dizer que há uma razão para isto. E a razão para isto são as manifestações de esquerda.
que obrigam as pessoas a tomar posição. Ou seja, os problemas não existiam se não existissem estas manifestações. Sim, as manifestações, claro. Mas como as manifestações existem, os problemas tornam-se parte do debate público e logo pessoas de boas famílias, ele referiu-se, pessoas de boas famílias, pessoas crentes, educadas, pessoas de bem, começaram, pessoas como ele, pessoas de bem, começaram a resvalar para a extrema-direita porque não têm espaço, estão a perder a sua voz. E se repararem, este tipo de discurso é o discurso que o Trump canaliza nos Estados Unidos, a ideia de que há um conjunto de pessoas de bem que estão a perder a voz. Mas atenção, é que o António Lobo Xavier era do CDS, que é um partido que está também a resvalar. Deixei de vos ouvir. Oi. É o Gustavo. Pensava que era comigo. Não estou a ouvir ninguém. Eu estou a ouvir. Tu? Eu a ti, os outros não. Então, olha, podemos falar entre nós. Está tudo bem lá em casa? Está muito... Estive a encher a piscina. O ar-condicionado está a funcionar? Está pouco, porque eu passo os dias... Mas vou encher uma piscina no terraço, agora à noite. Uau! Grande tipo... condomínio, parabéns! É um condomínio. É um sítio que era do PCP e agora é do Chega. Portanto, todos temos direito a uma piscina, é isso? Claro, porque eles estavam sem voz e então eu dei o meu apartamento. Então, percebes que era do PCP e agora é do Chega. Estamos todos cá, vivemos cá todos muito bem. É uma democracia. Ou já voltaram? Perdi a piscina também, há espaço para mim. A piscina são, sei lá, 6 metros por 6 ou qualquer coisa. Pronto, mas eu estava a dizer a Susana que acho que ela contradizeu-se agora em dizer que fazer esta ligação, esta relação entre esta direita que finalmente encontra um novo porta-voz, que diz as coisas que as pessoas querem verdadeiramente ouvir e dizer, e depois disseste um bocado como o Trump, porque de facto é também um bocado como em França e na Itália, houve a mesma retórica para justificar e para corroborar esta passagem da uma direita moderada para uma direita extrema. Fartos do politicamente correto, é preciso não fingir, não suavizar demasiado a realidade, que é muito mais dramática e problemática daquela que de facto é vendida pelos mídias ou pelos políticos de profissão. Portanto, ou seja, é verdade que cada país depois tem naturalmente as suas peculiaridades, as suas maneiras de declinar os fenômenos políticos globais. Mas, como aconteceu em Espanha, França, Itália, Estados Unidos e outros lugares, com uma retórica deste tipo, não ficava admirado se também em Portugal, afinal, eles talvez estejam a ler o Guião, que já foi editado na Itália ou em França, está a dizer, olha, é fácil, temos que dizer estas coisas com este timing, as palavras-chave. Porque resulta, sim. Mas sabe uma coisa? Até porque eu acho que não existe... ainda não existe uma série de intelectuais que se foram juntando a este tipo de... Ainda, não sei se não vai haver, porque nos outros países existe, não é? Nos outros países houve uns intelectuais que foram caucionários. Sim, mas mesmo assim não tem tido grandes resultados, porque o outro ataque é aos intelectuais, às profissões intelectuais. São todos, podemos dizer, por parler, é só teoria. Sim. Okay? Gente que estuda porque é betinho ou porque quer fazer a moral sobre fenômenos que não conhece. O que eu estava a dizer era intelectuais que se juntam a esse tipo de discurso, velha. Que se juntam, desculpa. Então, sim, também há, sim. Mas há uma questão aqui, eu concordo convosco, mas eu acho que o André Ventura, que é um indivíduo inteligente, está
ao fazer aquele discurso na presidência da República e a falar do PCP, ele está precisamente a seguir o guião que a Susana estava a referir há bocado. Ou seja, ele pessoalmente acha que é possível ir buscar votos ao Partido Comunista e que essa é uma via natural de aproximação para aumentar o seu eleitorado. E que os comunistas que não se revêem no Bloco de Esquerda, e que veem o Bloco de Esquerda como uma coisa que não faz sentido, que é fora da caixa e que é um discurso caviar, de esquerda caviar, se não estão com o PCP, então deviam estar com o Chega. Portanto, eu acho que, claramente, na cabeça do André Ventura, este discurso faz sentido. E é por isso que ele convoca esta relação. Ou seja, ele escolheu um inimigo. Portanto, em termos da narrativa, o inimigo do Chega é o Bloco de Esquerda. E o Bloco de Esquerda aceitou essa chamada e, portanto, combate também o Chega. Quem são os aliados? Por um lado, não são o que ele chama de direita fofinha, que ele chamou isto no Parlamento, acho eu, ao Cotrim, e portanto é a Iniciativa Liberal. Pronto, isto podia ter outras interpretações com o Coelho, mas não vamos agora entrar por aí nessa questão. E portanto, mas é também o CDS que, como a Susana estava a referir, resvala, mesmo enquanto partido e nas sondagens, para lá. E depois o PSD, porque no fim de contas ele é o filho que foi abandonado e portanto tem a relação com o partido que deixou, do qual foi posto fora, não é? E portanto, isto para lembrar que a culpa é do Passos Coelho, ainda algum dia alguém vai dizer que relativamente isto tudo do Chega começou com o Passos Coelho e com a saída do André Ventura do PSD. Pronto. Mas, tirando essa parte, aquilo que sobressai depois aqui é efetivamente, se esta é a relação, o PCP aparece aqui porque o PCP e o Bloco de Esquerda têm alguma rivalidade. E, portanto, descendentes, apoiantes, etc. do PCP, isso é o que está na mente do André Ventura. Eu acho que isto é possível de se argumentar a partir do discurso que o André Ventura faz. E é muito ilustrativo ver a Chega TV e quais são os discursos que são colocados na Chega TV e fazer uma análise semiótica do que é que está a ser dito. Sem estar com, ou seja, ser capaz de analisar o que é que as palavras querem dizer por detrás das palavras, quais são as ideias que lá estão. E já agora, é uma outra questão que é, e como é que será o futuro secretário-geral do PCP perante esta... Estamos mesmo numa de falar do anterior, como é que é, Vânia, diz lá outra vez? Do futuro anterior. Do futuro anterior. Então vamos falar do futuro anterior. Okay. Porque perante isto, não é? Será um perfil totalmente diferente, ou será de uma geração dos 40 e tais, 50 e tais, não é? Ou então recorrem àquela mesma geração, que ainda há alguns, não é? Mas quer dizer, antifascistas. Por isso, qual é que acham que pode ser a estratégia do PCP para segurar este eleitorado? A estratégia do PCP até hoje tem sido a de viver com o eleitorado que tem, não é? Não cresceu, não é? Portanto, foi sempre viver. Pela primeira vez, se o André Ventura tiver razão, está a viver uma situação de que pode resvalar o seu eleitorado para algum sítio, seguindo a analogia do António Lobo Xavier. Como é que se para isso, não sei. A diferença dos outros comunistas é que não eram marxistas-leninistas, não é? Bem, o PCF era mais duro, os comunistas italianos não. Ou seja, ou há uma estratégia de contínua defesa do dogma ou qualquer tipo de reforma no interior do PCP e no discurso do PCP acaba por ser comprometer o pouco eleitorado. É que houve um argumento durante algum tempo que nós não tínhamos os partidos como o Chega em Portugal por causa da existência do PCP. Exatamente. Isso foi um argumento que durante muito tempo foi colocado em cima da mesa. E por isso é que eu acho que o André Ventura faz esse via comunicante. Portanto, ele comprou o argumento. Não quer dizer que o argumento exista e que explique, mas ele comprou. E, portanto, a questão é saber se o PCP também compra esse argumento.
Porque uma coisa é o secretário-geral que as pessoas fora do PCP e que não são do PCP gostariam de ver no PCP. Mas isso pode transformar, por exemplo, esse desejo pode transformar o PCP num partido muito parecido com o Bloco de Esquerda e, portanto, então contribuir ainda mais para o objetivo do André Ventura. Ainda Ou com o PS. Ainda vemos o André Ventura. Acho mais difícil. Mas por que não? Não, acho que era a pergunta e não tenho nenhuma informação do futuro para trazer, não trouxe nenhuma informação do futuro hoje, mas pode ser também de que PCP estamos a falar, não é? Existem vários, não é? Existem vários grupos dentro, não é? E qual é que vai, no fundo, ganhar, seja pela via da argumentação, seja pela via do confronto, se é a linha até aqui seguida, não é? Que é a linha também do Partido Comunista Grego, não é? Acho que neste momento são os dois únicos partidos de organização leninista, mas sobretudo stalinista, não é? Na forma como se organizam internamente, não é? O Chega também. O Chega, eu não sei se eles têm organização. São leninistas, eu acho que têm. Eu não sei se eles têm. Achas que eles são leninistas? Podem não ser marxistas, mas são leninistas. Eu acho que eles são, pelo menos pela reportagem da Visão, eles são sobretudo Golden Visa, não é? Golden Visistas, não é? Porque a maior parte deles dedicam-se ao negócio do Golden Visa, não é? Portanto, na perspectiva do André Ventura, aliás, todos os partidos em Portugal são de origem leninista, portanto, se o Chega não fosse, era estranho. Pronto, essa é a concepção do partido. Em Portugal, são todos herdeiros do mesmo... Não, a Iniciativa Liberal, dos risos. É uma raiz fofinha. Aliás, viu-se logo na morte do secretário-geral anterior, salvo seja. Portanto, houve logo uma substituição do que estava por aquilo que devia ser. E isso foi porque ele foi leninista, não é? Para baralhar mais as coisas, não é? Ele foi para o Vietnã. Isto é complicado, porque o presidente do único partido liberal português dá aulas no Vietnã. Sério? Vou já lá. É verdade. Dá aulas no Vietnã. Podias entrevistá-lo. Podias entrevistá-lo, exatamente. Sim. É só saber. Eu queria saudar o Vânia por estar em casa. É verdade. Cheguei. Com as minhas chaves. Um bocado aspirado. Chegado antes da hora do confinamento, não é? Eu sempre disse que este formato, eu estava convencido que este formato era um bocadinho de reality show, e eu acho que tem. Isto é uma conversa, é um debate, e ao mesmo tempo é um reality show. Portanto, nós estamos a lidar aqui com um fenómeno de hibridismo, que já tinha começado com o dentista, da Susana, e agora ficou claramente expresso com o Jardim do Vânia. O Jardim do Vânia também é uma boa peça de teatro. O Jardim do Vânia. Podíamos experimentar um dia destes, irmos todos para a sua rua. Sim. Tu àquela hora talvez tens algum problema. Sempre de noite, consigo. Mas é assim, nós estávamos a conversar sobre o PCP e, portanto, não falámos de nomes nenhuns aqui. Nós não estamos a dizer um nome, porquê? Porque achamos que se nós dissermos um nome, essa pessoa não vai ser o próximo secretário-geral do PCP. É isso, não é? Talvez. Não, acho que ninguém do PCP sabe que a volta existe, não é? Mas agora vão saber. Depois deste programa, garanto que vão saber. E posso... Não queria empurrar ninguém. Não, é que é assim, é que provavelmente, se nós dissermos nomes como João, como Tiago, como Bernardino, eles já não vão ser os secretários-gerais do PCP. Há alguma hipótese daquela porque o PCP... Eu gostava talvez em Lopes, né? Já que estamos a dar nomes para a seleção, eu gostava talvez em Lopes. Daquela geração, sim. Acham que sim? Eu diria que se estivesse a fazer uma aposta, que eu não sei aliás, se é legal. Em Macau se calhar pode-se apostar no secretário-geral do PCP, o próximo não. Olha, outro dia não seja chinês.
O senhor já faleceu, não é? O senhor então há uma espécie de... havia aqui uma exposição memorial, mas não há ninguém nos casinos, são catedrais absolutamente vazias, catedrais pós-modernas, já que estamos absolutamente vazias, é assim uma coisa tenebrosa. E agora hoje estão cada vez mais lojas a fechar, não é? Nós já estamos há 5 meses, vamos para 5 meses disto, não é? Estão a fechar as lojas e as ruas estão a ficar com um aspecto de cidade fantasma, não é? Com os cartazes à porta a cair, as lojas meias desfeitas e tal, e os casinos não têm ninguém, que são estas catedrais que estão aqui, e despediram mais pessoas aqui ocidentais também do circo. Então está a ficar um ambiente, um verão quente e úmido, e sim. Não, é que eu acho que aquilo que tu estás a dizer, há um tema que eu já gostava, que no outro dia tentei aqui introduzir, que tem a ver com, e que o Vânia hoje foi buscar também, que é a questão da raiva. Eu acho raiva, medo, crítica daquilo que está. Eu acho que nós estamos, a consequência óbvia da pandemia é que as pessoas estão a ficar cada vez mais irritadas. E estão irritadas, e essa irritação por vezes está associada ao medo, outras vezes está associada a uma raiva para com aqueles que não estão a sofrer as mesmas consequências, mas eu acho que isso é um crescendo que nós vamos assistindo. As mesmas consequências, Gustavo. Ou seja, há um discurso na sociedade portuguesa, sempre existiu, um discurso na sociedade portuguesa de que existem 2 tipos de cidadãos, aqueles que são funcionários públicos e os que não são funcionários públicos. E, portanto, a introdução do layoff e a redução e o facto de outros manterem, obviamente que isto depois faz esquecer tudo aquilo que os funcionários públicos tiveram que pagar na crise anterior também, e, portanto, essa história não é exatamente verdade, mas existe essa ideia. Aliás, muitas destas ideias têm a ver com o António de Oliveira Salazar, que é para não dizer Salazar, porque tem muito a ver com a forma como ele geriu, por exemplo, a construção da relação com a função pública. Eram mal pagos, mas tinham emprego assegurado. Pronto. É uma ideia que foi construída. A outra era aquela, por exemplo, da bocado do António, não Salazar, mas Lobo Xavier, em que ele estava a dizer que os problemas não são para ser conhecidos, a gente não tem que andar a falar dos problemas, os problemas são para estar escondidos e sossegados, porque só quando eles se tornam visíveis é que há problemas. Pronto, que é a teoria de sem manifestações não há problemas, e isto é uma reação porque eles não têm nada que vir dizer que estão preocupados com isto ou aquilo, deixem-se lá estar calados, cada um os seus problemas lá em casa, porque a vida tem que continuar de uma forma calma e pacífica. Eu acho que há uma grande dose destas matérias, vêm todas da cultura de 50 anos de Estado Novo e que foi realmente a matriz ainda, por exemplo, para a geração, por exemplo, dos nossos pais. E, portanto, eu acho que está ainda muito, nós próprios somos descendentes dela e os nossos filhos de alguma maneira também herdaram. As pessoas que estão neste momento a perder o emprego, as pessoas que estão com redução salarial pelo layoff, os empresários que não estão a conseguir fazer funcionar os seus negócios, num país onde uma parte substancial dos negócios tem a ver com a subsistência e com a capacidade não de gerar muitos dividendos, mas aquilo que é suficiente para manter os negócios a funcionar, tu vais criando condições para que as pessoas estejam zangadas. E ao mesmo tempo que vêem um Presidente da República, um Primeiro-Ministro e um Governo que até têm boas sondagens, porque as pessoas consideram que eles geriram bem as questões da pandemia, ao mesmo tempo que isso acontece, existe uma outra massa de pessoas que às vezes nem vota, e que desta vez talvez até das próximas eleições, depende do que acontecer de agora até às próximas eleições, mas que estão verdadeiramente zangadas. E eu acho que é isso, por exemplo, que o André Ventura está a tentar balizar para uma manifestação que supostamente é para dizer não há racismo, mas é muito esquisito fazer uma manifestação para dizer que não há racismo, porque o grande problema neste momento na sociedade portuguesa é efetivamente a questão do desemprego, a questão da falta de condições para o trabalho, é isso que está a preocupar as pessoas. Sim, mas vai lá tocar. Portanto, é uma manifestação ou seja, o racismo é um pretexto.
Até porque se isto funcionasse segundo a lógica António Oliveira Salazar, não havia motivo para ir à manifestação. Era um fracasso à partida. Pronto. E eu acho que não vai ser um fracasso. Pronto, acho que vai ter mais gente que a dos coletes amarelos, a última. Temos que ir lá espreitar. E como é que acham que as pessoas se vão comportar? Essa é uma das... Com máscara? Com máscara. Mas qual é o slogan? Mas porque pensando no que o Gustavo estava a falar, não é? Destas pessoas, dos perfis das pessoas que estarão mais zangadas, não é? Os perfis sociais das pessoas mais zangadas. O Gustavo falou, não é? Dos pequenos empresários, dos trabalhadores por conta de outrem, do setor privado que estão em layoff ou perderam mesmo o emprego. E falou sobretudo uma ideia, né, de uma massa, né, de uma chamemos-lhe assim, o que foi batizado há muitos anos de maioria silenciosa, né? Potenciais oriundos desta ideia, que eu não sei quem é que deu o nome, se vocês souberem, digam, desta ideia de maioria silenciosa. Isto era com a manifestação do Spínola, que era apoiar o Spínola. Era, não é? Exatamente, sim, mas não sei quem é que lhe deu, quem é que fixou o nome. Mas que é esta questão de serem pessoas que têm pouca experiência de participação em organizações deste tipo de eventos, não é? Ou seja, pouca participação em manifestações. E, portanto, uma das coisas que me intriga é perceber como é que as pessoas se vão comportar. Haverá palavras de ordem? Que palavras de ordem é que serão essas? Exatamente. Farão uma espécie de passeata em família ou vamos ver aqueles carecas enraivecidos com um ar de milícia? Eu acho que a resposta possível para te dar é: não vai ser uma manifestação como a que foi a da que se lixa Troika, que teve 1 milhão de pessoas, mais ou menos, nas diferentes cidades do país na altura. Mas aquelas manifestações tiveram gente muito diferente entre si. Pessoas que normalmente não conviveriam, não estariam no café, e se estivessem sentadas umas à frente do café, caberiam ao estalo umas às outras. Porque, na realidade, umas vinham do universo de extrema-direita e de direita conservadora, outras de extrema-esquerda, outras de esquerda conservadora e outras dos partidos normais. Se bem me lembro, as únicas pessoas que não tinham coragem de dizer de onde é que eram nessas manifestações eram aquelas que eram do PS, porque havia cartazes sempre a falar mal de todas as pessoas do PS, mas também lá havia gente do PS com certeza misturada, e não havia, era gente, por exemplo, do PSD, na maior parte dos casos. Haveria alguma, mas não uma massa muito grande, um eleitorado possível, mas não o eleitorado que supostamente é o eleitorado do Chega. Portanto, é um bocadinho quase como se, de repente, a gente possa imaginar que a manifestação do dia 27 é uma manifestação de retalhos daquela que foi o que se lixa a Troika. Ou seja, são partes daquilo que já lá esteve naquele momento. Outra vez vamos conhecer um novo movimento social, um novo sujeito político, um novo povo. Claro, sim. Mas como é que eu resumo tudo? Não sei, começa a dizer. Tchan, 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 tchan. Então, bem-vindo. Bem-vindos ao reality show desta noite. Vamos seguir em direto para o Jardim, não é da Estrela, é para o Campo Mártires da Pátria. Como foi? À procura do tempo perdido. Não estou inspirado. Claro, começa lá outra vez. Mas isso já dá. Eu posso utilizar essa se não tiver outra. Vamos falar da saída do eurodeputado do Parlamento Europeu, falar de Lenin, de Shakespeare numa noite de verão e vamos à procura do Vânia com a chave perdida no Campo Mártires da Pátria. Até já. Boa! Esperamos que tenham gostado deste episódio e voltaremos em breve.